porque hoje é o dia da Bíblia, dia em que celebramos essa palavra tão maravilhosa que tem nos ensinado, tem nos inspirado, tem abençoado as nossas vidas. Então hoje nós vamos conhecer a Bíblia por um outro ângulo, falando um pouquinho de como ela chegou, como nós vivemos e como é que ela se divide, por que ela se divide dessas formas. Mas antes de nós começarmos a estudar nessa manhã, vamos estar orando mais uma vez. Pai incrível, nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede, pela oportunidade de agora estarmos estudando a Bíblia e te louvamos pela vida de homens e mulheres que colaboraram, Senhor, que se permitiram ser inspirados e capacitados por Ti para que essa palavra pudesse chegar até nós. Muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo e que tudo que vamos aprender nessa manhã possa ficar gravado nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero começar lembrando um versículo do Salmo 119, lá no versículo de número 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então essa palavra, a Bíblia, é uma palavra que ilumina a nós, fazendo-nos entender a vontade de Deus, o querer de Deus, e é uma palavra que também ilumina o nosso caminhar, aponta uma direção, dizendo aonde nós queremos chegar. Então, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, e nós sabemos que antes de nós termos do advento da escrita, nós tínhamos a tradição oral no meio do povo. Então, a palavra de Deus, os conhecimentos acerca de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, era passado de pai para filho. Então, eles levavam a tradição muito a sério de compartilhar a palavra nos círculos familiares. Então, ali era transmitida toda a palavra do Senhor. Ela não foi escrita de uma vez, não foi uma pessoa que vamos lá, escrever agora. Não, ela foi escrita em determinados períodos e ao longo de muitos anos. Então, ela levou aproximadamente 1000 anos para ser escrita. E em lugares diferentes, foi desde a Babilônia até a Roma. Então, passando por todos esses lugares, foram os lugares onde foi escritas, então, épocas e períodos diferentes. A forma, sempre foi dessa forma? Não. No próprio Evangelho, a gente vê o Senhor Jesus Cristo falando que ele pegou o rolo da lei. Então, o rolo era o quê? Era a pele do animal, que era polida, então eles poliam a pele do animal, e sobre esse lado que era polido, ali eles escreviam, né, a palavra do Senhor. E esses rolos, essas peles, elas eram costuradas, então os rolos chegavam a ter 8 metros. Então você imagina um rolo com 8 metros de comprimento. Para ler algo que estava lá no final, tinha que ser desembolado todo aquele rolo para poder fazer a leitura desejada. Então não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Também tinham os gregos, né, fizeram os seus rolos de papiro. Papiro era uma planta aquática egípcia e que eram chamados de biblion e de bíblios, né, que quer dizer papiro, e que passou para o latim, no singular, e aí veio a Bíblia. Então, essa é a origem. Ela possui 66 livros, divididos em 2 blocos principais. O primeiro deles é o Antigo Testamento, que tem 39 livros, que tratam da história do povo de Deus e do relacionamento desse povo, da formação desse povo com o seu Senhor. E de tantas outras situações, porque a Bíblia, ela traz muitos aspectos, né? Não só o aspecto religioso, mas econômico, social, cultural de um povo, normas, regras, orientações,
para diversas situações, para todas as situações. Então, como dizia o Wesley, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática e também de regras. Então, o primeiro bloco é o Antigo Testamento. O segundo bloco é o Novo Testamento, que tem 27 livros, que o tema central é o cumprimento das promessas que estão registradas lá no Antigo Testamento, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A promessa que Deus fez de enviar o Salvador, o Messias. Então, nós vamos começar estudando nessa manhã, falando um pouquinho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é chamado assim por conter a memória da nossa tradição, da tradição do povo de Deus. Então, é um testamento onde está ali registrado, relatado, tudo aquilo que aconteceu na vida e na caminhada, na história do povo. E aí, o Antigo Testamento, ele também vai se dividir em 4 partes. Se você ir pesquisando, você vai perceber que há outras divisões. Isso vai de acordo com cada pesquisa que você fizer. Então, a primeira é o Pentateuco. A primeira divisão, a primeira dessas 4 partes que tem no Antigo Testamento é o Pentateuco. Pentateuco, Penta, né? Então, são 5 livros, os 5 primeiros livros. Alguns vão incluir Josué, mas nessa pesquisa que eu fiz aqui, a gente está só com o Pentateuco. E o Pentateuco é composto, então, como eu falei, pelos 5 primeiros livros, que são Gênesis. Gênesis vai falar do princípio, então tudo que é princípio, tudo que está acontecendo, tudo que é criação, está ali registrado em Gênesis. Depois nós temos Êxodo. Êxodo vai tratar, quer dizer, saída, né? Aí vai falar da libertação do cativeiro, da escravidão no Egito. Então, narra todo esse contexto. Levíticos vai falar, né, são as leis. Então, vai falar que essas leis vêm para o quê? Para regular o relacionamento com Deus e com o próximo. Para que o povo pudesse viver bem, então a gente precisa das leis orientando e auxiliando o povo para viver em sociedade. Números vai tratar, né, das genealogias. Então você vai encontrar lá muitas genealogias, fulano, da família de tal, tem gente que não gosta muito, né, de ler números justamente por conta disso, mas ele traz então aspectos históricos e o nome das famílias. E Deuteronômios é um resumo de todas as ordenanças. Então, Deuteronômios é como se estivesse fazendo assim uma grande retrospectiva. Então, esse é o primeiro bloco, Pentateuco. E aí, a gente vai para os históricos. Esses históricos são compostos de 12 livros, que contêm a história de Israel e a posse da terra, que vai falar de todo esse processo. Então, se a gente for lá para Josué, é a história da conquista. Em Josué, a gente vê como Deus levou o seu povo a conquistar a terra prometida. Quando nós estamos em Juízes, vai falar a história exatamente de homens levantados por Deus com esse carisma, que são chamados para liderar o povo em momentos específicos, né? Em momentos em que havia alguma ameaça, Deus levantava homens e mulheres também para liderar o seu povo e para atuar junto ao seu povo, dando livramento. Eram homens comprometidos com a palavra de Deus. Ruth, que fala, né, que passa durante o período de Juízes, também é uma forma de contar um pouquinho da história do povo. Então eles pegam ali a história de Ruth para fazer um parêntese e contar um pouquinho da história do povo. Nós temos 1º e 2º Samuel, que é a história da implantação da monarquia, e vai falar exatamente do reinado de Saul e do reinado de Davi. Nós temos 1º e 2º Reis, que vai trabalhar exatamente o reinado de Salomão, trabalha também outros reis, né? Não só Salomão, mas trabalha também a história de outros reis, vai falar da divisão do país e a atuação dos profetas, e também vai abordar a questão do exílio. 1ª e 2ª Crônicas é um resumo das histórias dos reis de Israel e de Judá. Esdras e Neemias
estudar o livro do cativeiro babilônico e vai abordar a questão da reconstrução. Então, é a reorganização do povo, uma reforma religiosa e também estrutural que está passando por ali. E aí, finalizando os históricos, nós temos Esther, que é a história de uma israelita que se torna rainha e que salva o seu povo, num momento muito especial. Teve uma novela, né, que narrou o livro de Esther. E aí nós vamos para o terceiro grupo, que são os poéticos. Nesse terceiro grupo estão 5 livros com o objetivo de mostrar o quê? O culto, as celebrações litúrgicas do povo, com suas diversas expressões de alegria, luto, histórias nacionais, etc. Então, é um compêndio que mostra o povo, como é que o povo vivia, como é que o povo sentia, como é que o povo adorava, como é que o povo celebrava, como é que ele lidava, né? Falando assim do cotidiano desse povo. Então, o primeiro é Jó, que aborda a questão do sofrimento, da sua origem e a importância e soberania de Deus. Então, Jó é um livro muito bonito que traz exatamente essa dimensão do sofrimento. Nesses tempos que nós estamos vivendo, é difícil a gente lidar com o sofrimento humano e a soberania de Deus. Então, ali a gente vê alguns questionamentos. Algumas pessoas dizem que Jó, tem a paciência de Jó, mas eu não vejo essa paciência não, eu vejo um homem muito questionador, querendo entender a sua situação, o porquê disso tudo, e vejo também um Deus que, apesar da sua soberania, que olha para Jó e pontua com ele questões muito sérias e Jó passa a entender que Deus é soberano acima de todas as coisas e que o fato de nós falarmos de Deus não significa que nós conheçamos a Deus. Então, todo aquele sofrimento que ele passa, ele o aproxima mais de Deus. Então, se você ainda não leu Jó, eu desafio você a ler, que é uma história muito, muito bonita. Tem Salmos, Salmos acho que é o livro mais lido, todo mundo lê, né? Todo mundo tem o seu salmo preferido e o mais lido acho que é o 23. Então, são poemas compostos para edificação, consolo, alegria ou imprecação. Imprecação é rogar praga mesmo. Você vê lá que o salmista, às vezes, ele quer ver o seu inimigo morto, né? Então, tem isso tudo também nos salmos. E ele também era utilizado, muitos daqueles salmos eram utilizados como hinos, né? É um hinário e tem Deus como o Deus provedor, o Deus que sustenta. Então o salmista passa muito essa face de Deus, o Deus que está presente na vida do povo, o Deus que caminha com o povo, o Deus que conhece o povo, seja nos momentos mais alegres, seja nos momentos mais profundos de tristeza e sofrimento, é o Deus que está ali se relacionando com o seu povo. Temos provérbios, que são máximas de sabedoria ou ditos sapienciais para educar o jovem no bom caminho e ter uma vida satisfatória. Então, ele começa dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se o jovem, se as pessoas prestarem atenção na palavra de Deus, se forem sábias, mas não essa sabedoria ou querendo ser mais esperta do que o outro, não é essa coisinha que a gente pensa, mas se você busca a Deus, se você olha para Deus, se você atenta para a palavra de Deus e guarda e pratica, você vai ter um bom caminho e uma vida satisfatória. Depois nós temos Cantares de Salomão, que aborda o tema da sexualidade humana, que tem muita gente que gosta de dizer que o livro que fala do relacionamento de Deus com a igreja, mas também fala, né, a gente pode aplicar, mas também fala da sexualidade humana, do trato homem-mulher, das coisas que nós queremos, porque nós precisamos entender que sexualidade é um conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. Então, a sexualidade está relacionada à vida, aos gostos, às vontades, ao querer de cada indivíduo. E quem é
que não gosta de receber carinho? Então, eu acho muito interessante que o nosso Deus é um Deus tão completo, tão perfeito, que até isso ele nos ensina. A como o marido tratar a sua esposa, como a esposa tratar o seu marido, porque Deus quer que nós sejamos pessoas plenas, felizes. Quando Ele diz que a gente quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, isso é verdade. Então Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Então, a gente está precisando ler mais esses livros. Eu até aconselho agora os casais a estarem lendo juntos Cantares de Salomão. Aí depois nós temos Eclesiastes, né? Que questiona a vida, o acúmulo de bens, o trabalho, o conhecimento como forma de poder e como fonte de realizações. O quarto grupo vem os proféticos. Vamos estar falando agora dos profetas. E aí, nesse quarto grupo, eu quero lembrar para você que existem os profetas maiores e os profetas menores, que estão condicionados ao tempo de atuação. E dentro do profético, a gente divide eles em pré-exílio, exílio e pós-exílio. Então, os proféticos que estão no pré-exílio, Isaías, de 1 a 39, é antes do exílio. Jeremias e Lamentações, Oséias, Amós, Joel, Miqueias e Obadias. Então, qual é a mensagem? A mensagem se concentra na condição de abandono ao culto, o distanciamento do homem de Deus e o abuso do poder que oprime os pobres, no juízo de Deus, que certamente virá se o homem não se corrigir, sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre os profetas, e a possibilidade de perdão que existe caso eles se arrependam daquilo que está fazendo. Então, esses livros pré-exílio vão abordar essa questão. Então, você pode observar que toda vez que você estiver lendo esses textos, esses livros, eles têm essa característica. Outra característica dos livros do exílio. Então, quais são os livros do exílio que foram escritos durante esse período? Então, nós temos lá Isaías 40, do capítulo 40 ao 55, o livro de Ezequiel, de Jonas, Naum, Abacuque e Sofonias. E aborda a recordação das razões do cativeiro. Então, ali nesses textos, os profetas estão falando para o povo por que ele está ali naquele cativeiro, por que está passando por aquela situação. Prega a recondução, a fidelidade, dizendo que o povo precisa voltar a ser fiel a Deus, né? Ter uma fidelidade religiosa. Fala também, condena a potência estrangeira que está oprimindo o cativo e proclama a esperança que há no Senhor para libertá-los dessa situação, dizendo que o cativeiro tem um período determinado, ele não vai durar para sempre. E aí depois tem os pós-exílios, que são Isaías de 56, do capítulo 56 ao 66, Ageu, Zacarias, Daniel e Malaquias. Então, a mensagem desses livros é o incentivo à reconstrução de Jerusalém, lembra das causas do exílio. Para quê? Para que eles não cometam mais os mesmos erros. Então, fica lá, lembra que vocês foram parar lá, agora vocês estão aqui, Então, não esquecem o que vocês passaram. E surge também nesse tempo, nesses livros, a esperança escatológica do rei, de um Messias. Então, a gente vai começar a ver nesses livros também, de uma forma mais incisiva, a fala do Messias, a vinda do filho de Davi, o Messias, né, que vem para libertar o povo. A nossa Bíblia, né, tem uma pequena diferença com a Bíblia católica. A Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a protestante, que são 6 livros, né, que foram inclusos posteriormente, são conhecidos como apócrifos. Quer dizer, que não tem autenticidade canônica.
ou deuterocanônicos, que é um segundo cânon de livros, que foi incluído depois. E por que eles foram incluídos depois? Eles foram incluídos em 1557 pelo Concílio de Trento, numa tentativa de neutralizar o avanço da reforma protestante do século XVI. Então, tais livros não são plenamente reconhecidos, né? Não tem a sua autenticidade reconhecida plenamente. E aí agora nós vamos falar um pouquinho do segundo bloco, que é o Novo Testamento. Deixa eu lá para não perder o horário. Então, o Novo Testamento, chamado assim por significar a aliança que Javé estabeleceu em Jesus Cristo com o seu povo, e também se divide em 4 partes. Então, a gente tem primeiro os evangelhos, que são chamados o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas de sinóticos. Sinóticos por conta são similares, então tem muitas partes que são idênticas nos 3 evangelhos. Você pode colocar um ao lado do outro, que você vai perceber essas similaridades. E tem o Evangelho de João, que é o 4º evangelho, que tem características bem próprias, bem peculiares. Então, Marcos foi escrito para a igreja primitiva, que tinha necessidade de ter tudo registrado, porque o apóstolo já não estava mais ali entre eles, então foi escrito, e é considerado o primeiro dos 4, o mais antigo dos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, que é escrito com a finalidade de evangelizar os judeus. Então você pode observar que Mateus, como é escrito para os judeus especificamente, direcionado a eles, você vai ver que Mateus traz muitas coisas do Antigo Testamento, muitas citações do Antigo Testamento, para fundamentar e dizer para os judeus que realmente Jesus Cristo é o Messias. Nós temos Lucas, que era médico, historiador, e é um dos meus evangelhos preferidos, né? Eu gosto muito da forma, da estrutura como Lucas coloca as coisas. Ele era de Antioquia e procurou dar uma visão política, não política do cristianismo, com o objetivo de fazer diferença do judaísmo e atingir com a mensagem os membros da corte. É o único com estrutura histórica e critérios de pesquisa acurada. Então você vai ver que Lucas, ele era um investigador também. Ele procurou os detalhes e ele esmiuça isso, então ele põe com clareza, ele tem uma sistematização, o pensamento dele é bem diferente a forma que ele coloca o evangelho. Tem também aí o 4º evangelho, que surge bem depois, fora da Palestina, que é o Evangelho de João, que o seu objetivo é combater as heresias e apresenta Jesus de uma forma muito particular, tratando de temas filosóficos complicados e usando muita simbologia. Então a gente vai ver que o livro de João tem muitas simbologias e é para aqueles que são mesmo do meio que conseguem entender os crentes. E aí nós vamos falar agora do histórico, o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento, você já sabe, que é o livro de Atos, que fala da história, né? Conta a narrativa lá dos Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, foi escrito por Lucas também. Então ele vai narrar toda a história e a caminhada da igreja, e eu me arrisco aqui a dizer que é o único livro que continua sendo escrito até os dias de hoje, que é escrito por mim e você, que somos os cristãos, que estamos aí dando continuidade a essa obra, porque são os relatos da caminhada, da história da Igreja do Senhor. Então essa história continua sendo construída até os dias de hoje. Depois nós temos as epístolas, e são correspondências, né? Epístolas são cartas que foram colecionadas pelas igrejas que as receberam, e elas são 21. E elas se dividem entre as
paulinas, que são aquelas escritas por Paulo, então que são elas: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e Filipenses. Então, essas são as cartas paulinas. Nós temos as epístolas pastorais, que são Timóteo e Tito. Então, essas primeiras dentro desse grupo das paulinas, nós temos as primeiras, que são as eclesiais para a igreja, direcionada à igreja, então tá, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e Filipenses. Temos as pastorais, que é Timóteo e Tito, e temos a pessoal, que é Filemão. Dentro das epístolas ainda, nós temos um segundo grupo, que são as universais, que são todas aquelas que não tiveram um endereço específico, mas destinam-se a todos os cristãos, então foram destinadas aos cristãos. E aí nós temos Hebreus, que são os cristãos convertidos ao judaísmo. Nós temos Tiago, que para a igreja que sofria de desigualdade social. Nós temos a de Pedro, para as igrejas em tribulação e aflição. Temos João, para as igrejas assediadas pelas heresias. E nós temos as Pedrinas, para a igreja que era sacudida por rebeliões e revoltas. E finalizando, nós temos o Apocalipse, que é um livro profético, um livro que vai trazer a revelação, os últimos acontecimentos. Então, e seu conteúdo trata da igreja atribulada e perseguida que triunfará sobre o mal. Então, esse é um panorama da nossa Bíblia. A gente conheceu um pouquinho mais da Bíblia, como é que ela chegou até nós, como é que ela se desenvolveu. Eu quero finalizar dizendo para você que Fechada é um livro como outro qualquer, mas aberta, quando você se debruça sobre ela, isso daqui é o poder de Deus. Então essa palavra, tudo que está escrito aqui, ela só se manifesta quando a gente lê, quando a gente debruça sobre ela para estudar e pesquisar. Então hoje nós estamos celebrando o Dia da Bíblia e a gente precisa entender que hoje nós temos acesso com facilidade, mas nem sempre foi assim, e que a própria palavra diz que um dia essa palavra que também será extinta, será escassa. Então nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração e na nossa mente. Como que nós fazemos isso? Lendo todos os dias, pesquisando, praticando, nos colocando diante do Senhor, pedindo a Ele para ler a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas dizem que não leem porque acham difícil, tem dificuldade, mas eu já estou aqui desde já me prontificando a, se você quiser ler e os textos que você achar mais difícil, você pode me procurar depois, a gente pode interpretar junto, estudar junto, porque ler a palavra de Deus é uma bênção. Traz sabedoria, traz ensinamento, traz conhecimento para a nossa caminhada. Ela tem tudo o que você precisa saber. É um livro sempre atual e muito propício para os nossos dias. Então, leia a Bíblia, medite nessa palavra, porque essa palavra é o poder de Deus. Amém? Então, no domingo que vem, a Cíntia estará retomando a nossa escola dominical. Hoje foi uma escola dominical diferente, só por conta do Dia da Bíblia. E no domingo que vem, a Cíntia estará conosco ministrando. Vamos orar para encerrar. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa e como ela chegou até nós. Que nós possamos continuar buscando em Ti a inspiração, o conhecimento e o discernimento para ler, compreender e praticar essa palavra. Que ela fique guardada nas nossas mentes e nos nossos corações e que ela seja luz para o nosso, lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até logo mais.